Você já estudou yoga, fez cursos, leu livros, praticou, mas na hora de dar aula ou começar de verdade, trava? Ou se você está pensando em começar a dar aula, fala: "Nossa, yoga é uma possibilidade, né?", mas só de pensar já te dá um frio, um gelo na barriga? Eu sou Patty Zillig, mentora de professoras ou futuras professoras de yoga, e nessa aula aqui você vai perceber que não te falta conteúdo. Sabe o que falta? Um plano para você chegar lá. É lógico, se você não tiver formação, falta formação, né? Obviamente. Mas se você já é formada, falta o plano. E se você ainda não é formada, formação e plano, tá? As duas coisas é importante você dar aula, mas com formação e com plano. Então, as duas coisas são necessárias. Se inscreve aqui porque esse canal é para mulheres como você, que já carregam sabedoria, mas estão esperando permissão ou clareza para começar. E aqui você encontra isso. Você sente que já aprendeu muita coisa, tem mil anotações, certificações, é muito comum a professora de yoga fazer mais de uma formação, né? Tem muitas vivências, mas não sabe como transformar tudo isso que você sabe em algo real que te gere renda, que te gere grana mesmo e que reconhecimento e que te gere rotina de aulas? E a nossa micro vitória de hoje é essa. Você já tem tudo o que você precisa. Só falta o quê? Um plano. Não é sobre você aprender mais, ficar aprendendo o tempo todo, sempre investindo em cada vez mais. É sobre, se você já tem a sua formação profissional, é sobre você colocar tudo que você tem em prática, com direção. Vou te trazer um caso aqui da minha aluna Beth. A Beth, ela entrou no programa VIP com a agenda praticamente vazia. Ela já era professora de Pilates, só que ela queria começar no yoga, porque queria dar aula online. E o Pilates estava saindo muito caro demais por causa dos equipamentos, a estrutura dela tem que ter um espaço para ela atender os pacientes dela. E o combinado com ela foi bem simples. Ela começaria pela parte de empreendedorismo, posicionamento, da mentoria, e depois ela ia para a parte de formação e yoga. Então, qual que era o objetivo dela? Ter mais alunas com o que ela já fazia, com o conhecimento que ela já tinha, enquanto se preparava para dar as aulas de yoga no futuro. E sabe o que aconteceu com a Beth? Em poucas semanas, aplicando estratégias simples, principalmente focadas no Instagram dela, ela lotou a agenda. E tem mais. Ela teve que contratar outra pessoa para ajudá-la no estúdio, porque ela não estava dando conta de tanta procura. Ela não fez isso estudando muito mais, né, então ficando focada em estudar muito. Ela fez com o quê? Direção. Ela virou uma chavinha aqui com o que ela já tinha, só faltava o plano de ação dela. Se você ainda não se formou como professora de yoga, logicamente você vai precisar de estudo, direcionamento, formação e, de preferência, faça uma formação em yoga que você tenha certificado, com provas, para ter certeza que você está no caminho, que você vai ter segurança para dar aula, tá? Então isso é importante. E, então, se você já se formou, você não vai precisar ficar estudando muito mais para você começar a dar a sua primeira aula. Você não precisa de mais teoria logo depois que você se forma. Você precisa de um caminho que mostre o que você vai fazer, quando fazer e como se comunicar. E a formação VIP não é só mais um curso, é um plano vivo que te acompanha desde o primeiro passo até os seus primeiros R$ 5.000 com clareza, posicionamento e prática. E dá para ganhar muito além disso, tá? Então é possível sim. É que os primeiros 5.000 é uma trava, depois disso, ó, você voa. E isso começa com o que você já sabe, você já está usando muitas vezes fora de ordem. Agora comenta aqui, você sente que ama yoga, já estudou pra caramba, mas na hora de você começar você fica travada, você não consegue aluno, não consegue dar aula? Se você quiser conversar sobre como transformar o que você já sabe numa o quê? Carreira real, me chama no direct. Às vezes o que falta para você não é mais conteúdo, chega de ficar estudando tanto, é uma ordem, um passo, uma direção. É isso que você precisa aplicar o que você já conhece para você já lucrar, já ter uma rentabilidade com o que você conhece, aí sim você investe em outros cursos. Agora eu quero te convidar para fazer o quê? Uma pausa. Porque quando a mente ela se acalma, o plano aparece, né? Então, a mente sereniza, você consegue ter mais foco e clareza para onde você vai seguir. Feche os olhos, as mãos hoje pode ficar sobre os joelhos. Se você já fizer aula de yoga comigo e souber os mudras, fique à vontade para fazer. Os olhos fechados, coluna reta em qualquer posição. Feche os olhos, respira alguns instantes pelas narinas. Puxa o ar pelas narinas, solta o ar por elas. Faça isso algumas vezes, de maneira bem lenta, bem devagar. Inspira
solta o ar pelas narinas bem devagar. Enquanto você foca em fazer essas respirações profundas, continue com os olhos fechados, respirando profundamente, e você vai simplesmente repetir as frases que eu vou falar para você aqui. Você já tem tudo o que você precisa. Você agora só precisa colocar em ordem e criar um plano. Você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa agora colocar em ordem e criar um plano. Aos poucos, registre essas frases na sua mente. Abra os olhos. E eu espero você aqui amanhã, porque você vai descobrir o tipo de professora de yoga, ou futura professora de yoga, que mais fatura com yoga. E como você pode se tornar uma delas. E aproveita para se inscrever aqui para você não perder nada desses conteúdos. E manda essa aula também para aquela sua amiga que está cheia de cursos, mas não tem um plano claro, sempre reclama que estuda, 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 investe, 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 e nunca tem retorno financeiro. Ela precisa saber que ela já tem tudo, só falta direção. Um beijo. Tchau, tchau.